fez as pazes, Pedro titular no Fla-Flu. Vamos falar sobre isso. O Flamengo volta a carga para o Wendel Pedrão. Vamos falar sobre isso também. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Toca então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Estou de volta aqui ao meu estúdio e não está finalizado ainda. Estamos dando aí os últimos ajustes para você ver esse vermelho maravilhoso aqui do estúdio. Estamos colocando algumas situações, alguns adereços aqui ainda, né? Algumas homenagens ao nosso querido Flamengo e também, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, estamos aqui de novo, diretamente da caverna do Urubu, minha galera. Pois é, gostou, não gostou, adorou? Deixa aqui nos comentários para ver como é que tá ficando bonito aqui o estúdio, beleza? E eu falei para vocês, algumas pessoas não levaram em consideração. O Santos enfrentou ontem a equipe do Mirassol, né, jogando na casa do Mirassol. O Flamengo, no meio da semana, pegou o Santos jogando na Vila Belmiro, né? O Flamengo perdeu para o Santos por 1-0 nessa oportunidade. Teve mais posse de bola, mais troca de passes, mais de 700 passes trocados, mas estenderam o tapete vermelho para o Neymar andar, né? Pedindo desculpa, o Neymar indo lá, não, porque eu tô defendendo o Danilo da torcida do Santos, aí vai dar caneta no Felipe Luiz, aí se abraça, porque isso, porque aquilo. O Flamengo perde pro Santos com o gol do Neymar, uma atuação ridícula do Flamengo. E aí, esse mesmo Santos, empolgado pela vitória em cima da equipe do Flamengo, carregando o peso de uma vitória em cima do Flamengo, entretanto, de ter cedido os jogadores ao Santos naquela oportunidade, porque o Santos ainda está montando seu elenco, o Santos conquistou 3 pontos contra o Flamengo e perdeu 3 pontos diante da equipe do Cruzeiro. Mirassol e Santos, na casa do Mirassol, 3-0 Mirassol, um baile. Só que dessa vez, ao contrário do que aconteceu no meio da semana, ninguém estendeu o tapete vermelho para o Neymar. Pelo contrário, teve chegada dura no Neymar. A torcida adversária, e aí não dá nem para falar isso em relação ao jogo do Flamengo contra o Santos, que o mando de campo era do Santos, era na Vila Belmiro, não era no estádio do Maracanã. Mas o torcedor do Flamengo foi levado ao erro em função dos jogadores do Flamengo que ficaram de bom mocismo com o Neymar Júnior. E ontem o Mirassol foi lá e meteu 3-0 para cima do Santos, um time extremamente limitado, o que só aumenta o protagonismo do Flamengo nessa derrota. Aliás, o Flamengo poderia envolver até 3 jogadores nessa derrota entre Flamengo e Santos no meio da semana, tá? Um negócio assim realmente impressionante, né? Para dizer o mínimo, né? Para não dizer o máximo aqui sobre isso, tá? Pessoal, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para esse jogo de hoje diante da equipe do Fluminense. E o Pedro, o nosso centroavante, voltou a ser relacionado pelo técnico do Flamengo. Felipe Luiz está à disposição do clássico camisa 9. Ficou de fora das 2 últimas partidas do Flamengo. Uma, o Flamengo venceu o São Paulo dentro do estádio no Maracanã. E na outra, o Flamengo acabou perdendo para o Santos jogando na Vila Belmiro, tá? Michael e Nico de la Cruz são ausências, pessoal. Michael já foi de la Cruz, né, no jogo do Flamengo diante da equipe do Santos. Ele sequer viajou para Santos em função
de dores que ele estava sentindo ali na área do tornozelo. E o Nico de la Cruz também não viajou, quer dizer, ele viaja para Santos, vira até reforço do Flamengo em determinado momento. Entretanto, o Flamengo julgou que ele ainda não está 100% para uma disputa de futebol profissional. Então, não é nenhuma questão de que lesionou de novo, Pedrão, tá poupando do desgaste, não. O Flamengo ele não relaciona o Nico de la Cruz por uma questão de ritmo de jogo para esse confronto diante da equipe do Fluminense, pessoal, tá? O Wesley, apesar de estar em fase final de negociação com a Roma da Itália, está presente na lista de relacionados. Há a possibilidade desta ser, quem sabe, a última partida do Wesley com a camisa rubro-negra, com a camisa do Flamengo. O goleiro Matheus Cunha, que assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, também está presente na lista de relacionados do Flamengo. Um dos destaques da disputa diante da equipe do Bayer Leverkusen, na Gávea, a garotada meteu 5-1, o Bayer Leverkusen também está presente na lista de relacionados dos sub-20, aqueles que frequentam mais a categoria sub-20 do Flamengo, o meia Guilherme, o lateral direito Daniel Salles e o ponta Chola são os nomes do sub-20 presente na lista do Flamengo, galera. Esses são os nomes para o Flamengo enfrentar a equipe do Fluminense no Maracanã às 7h30 da noite. Fluminense que não conta com John Arias, pessoal, que foi negociado em definitivo com a equipe do Wolverhampton. Na Inglaterra, conta com John Kennedy, que volta à equipe do Fluminense depois de passar um tempo no futebol mexicano, na equipe do Pachuca do México, beleza? Cara, é um negócio assim... O que é apurado, tá, em relação ao Nico de la Cruz é que ele é um jogador que é administrado pelos departamentos envolvidos no dia a dia do Flamengo. Departamento do futebol, departamento físico, departamento clínico, tá? Essa semana ele não fez muitos treinamentos no campo, tá? A informação no Flamengo é que ele não está lesionado, mas também não está condicionado 100% para disputar uma partida de futebol. Mas que é impressionante que o De la Cruz é um jogador que o Flamengo contratou. Não vou aqui ser engenheiro do caos, engenheiro da obra pronta. Achei uma baita contratação que o Flamengo fez, tá? No ano passado, quando o Flamengo contrata, pagando a multa rescisória do De la Cruz, ele arrebentou no futebol argentino com a camisa do River Plate, iniciou a sua carreira pelo Liverpool do Uruguai. Entretanto, é um jogador que quando chega na hora H, ele sempre deixa a desejar ali na questão da frequência, né, dentro do campo, né? Nem porque ele decide, porque ele não decide, não, é pela frequência, né, dentro do campo, que realmente não é das melhores. Na final da Copa do Brasil do ano passado, por exemplo, quem fez a dupla de volante do Flamengo foi o Eric Pulgar e o Everton Araújo, né? O Everton Araújo e o Gerson, sei que o Everton Araújo estava envolvido nesses volantes do Flamengo, até muito em função da ausência do Nico de la Cruz, né? Para você ter ideia, desde que o De la Cruz chegou no Flamengo, ele ficou 106 dias, ou se a gente for passar para partidas, 25 partidas fora por conta de lesão. E aí a gente pega desde a temporada do ano passado, problemas no joelho, ficou 3 dias fora, lesão na coxa, ficou 19 dias, lesão na coxa, mais 36 dias, somando aí Flamengo e o Nacional do Uruguai, e lesão no joelho, 41 dias, somando o Flamengo, apenas o Flamengo. Então ele tem essa questão crônica realmente no joelho dele, que ele já passou por uma cirurgia específica por um médico lá no Chile, aquela coisa toda, mas que ainda deixa a desejar até os dias de hoje, né? Os dias de hoje, a ver se vai evoluir esta situação, beleza? Bom,
Falando de provável escalação do Flamengo, quem apita o confronto hoje entre Flamengo e Fluminense é Rafael Claus, que entre a arbitragem brasileira que nós temos e que nós costumamos ver circular, nem é um árbitro ruim, tá? Um árbitro que ele deixa o jogo correr, não marca muita falta, então os atletas do Flamengo eles precisam naturalmente estar instruídos em relação a essa situação do árbitro marcar muita falta. O jogo vai correr, dá para aplicar uma intensidade maior nesse tipo de jogo, subindo a linha de marcação, tentando marcar pressão à saída do Fluminense, que eu acho que vai ser uma das estratégias do Flamengo, sobretudo porque o Fluminense não conta com o John Arias para dar aquele desafogo ali na saída de bola, por mais que tenha o Paulo Henrique Ganso, você torna o jogo muito físico, pegado, né? Você também dificulta a partida para o Paulo Henrique Ganso, que vem sendo reserva nesse time do Fluminense. Então, o Renato Gaúcho provavelmente deve levar a campo a seguinte equipe. No gol, Agostinho Rossi. Na zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz. Existe uma chance remota de, quem sabe, ele iniciar a partida com o Danilo no lugar do Léo Ortiz, mas isso aí não está confirmado, tá? O Léo Pereira caindo pelo lado esquerdo da zaga, praticamente confirmado. O Wesley pela lateral direita, como eu disse, pode até ser a última partida do Wesley com o manto sagrado, com a camisa do Flamengo. Logo após isso, ele pode ser vendido para Roma. O Pape jura de pé junto que ordenou que o Boto só vendesse o Wesley caso tivesse já engatilhado um reforço para a lateral direita, porque o Flamengo vai ficar sem ninguém, porque o Varela já está jogando do lado esquerdo improvisado. Mais uma vez deve jogar do lado esquerdo improvisado em função de dupla lesão na lateral esquerda do Flamengo, do Alexandre, lesão na coxa, e do Ayrton Lucas, lesão ali já um pouco mais complicada ali em relação ao Ayrton Lucas. Tem a possibilidade do Matias Vinha, mas eles falam que seria um retorno precoce, ele ainda está retomando a questão do ritmo de jogo, que foi importante ele jogar esses minutos diante da equipe do Bayer Leverkusen nas categorias de base do Flamengo, para aí sim pegar ritmo, para quem sabe retomar essa vaga do lado esquerdo ali no lugar do Varela. A ver qual vai ser a decisão do Felipe Luiz. Alan e Jorginho formam a dupla de volante do Flamengo, uma dupla que foi bem diante da equipe do São Paulo, estava bem contra o Santos, né? Enquanto o Alan estava dentro do campo, você vê que ele controla bastante o jogo, que ele tricota bastante a bola, toca para cá, toca para lá, faz o jogo correr ali em torno dele, sobretudo, ele está melhorando essa questão de jogar bem com a camisa do Flamengo, então é uma opção forte para começar como titular do Flamengo. De Arrascaeta na meiuca, caindo pelo lado direito do Luiz Araújo, caindo pelo lado esquerdo o Wallace, que já passou da hora dele ter uma oportunidade com o manto sagrado, com a camisa do Flamengo. Entretanto, existe uma possibilidade, mesmo que remota, do Cebolinha começar do lado esquerdo. Na minha opinião, vai ser um verdadeiro absurdo se o Felipe Luiz fazer isso, vai ser uma teimosia. Eu sei que todo técnico é teimoso, tem suas convicções e tem que mantê-las, aquela coisa, mas vai ser uma teimosia absurda, né, digamos assim, se o Felipe Luiz manter essa situação de botar o Everton Cebolinha na fila à frente do Wallace, sendo que o Wallace hoje tem um poder de decisão superior ao do Everton Cebolinha. No último jogo, por exemplo, contra o Santos, entra o Cebola, passa um tempo, aí ele coloca o Wallace. O Michael sequer está relacionado para o jogo, e mesmo que tivesse. Então, assim, é o Wallace nele, não tem jeito, aumentou o salário agora há pouco, não aumentou o período de contrato, mas isso aí vai ser conversado. A multa aumentou, tanto a nacional quanto a internacional, dá chance para o garoto, pelo menos eu penso dessa maneira, tá? E Gonçalo Plata deve atuar como centroavante do Flamengo, como já vem atuando nas últimas partidas. A única diferença é que não tem a presença do Bruno Henrique em função de 2 cartões amarelos absurdos que tomou o Bruno Henrique, um contra o São Paulo, porque ele deu uma bicicleta, e um outro contra o Santos, porque o goleiro do Santos chutou ele, né? Aí vai lá a arbitragem e dá cartão amarelo pro Bruno Henrique. É um negócio assim realmente impressionante. Fazia tempo que eu não via esse tipo de coisa, beleza?
Berril se emociona ao visitar o Museu do Flamengo, galera. Olha aí, Orlando Berril, que teve as suas digitais na Libertadores do Flamengo em 2019, em 2018, na semifinal da Copa do Brasil contra o Botafogo, né, 17, 18, ele meteu aquele drible que ficou marcado para toda a eternidade, né, em cima do Vitor... Esqueci o nome do lateral esquerdo, Vitor Guedes, Vitor Dias, Vitor alguma coisa lá, e cruzou e o Diego faz o gol do Flamengo naquela oportunidade. E o Orlando Berril falou: a verdade é que a visita ao Museu do Flamengo foi maravilhosa. É relembrar, né, os momentos dos quais estive aqui no clube, as coisas que a gente ganhou. A verdade é que arrepia, né? Obrigado vocês pelo convite. E muito obrigado de verdade pelo carinho de sempre, disse o atacante colombiano, ex-Flamengo, que visitou, né, a equipe do Flamengo. Ele jogou, enfim, passou pelo América Mineiro, Águilas da Colômbia, West Coast do Chile e atualmente está no Taquari, tá, da equipe do Paraguai. Parabéns ao Orlando Berril, cara, o Berril. Hoje também teremos uma situação que vai marcar demais o jogo, que é a volta da raça rubro-negra para as arquibancadas. Eles estão marcando, né, isso aí divulgado pela própria raça rubro-negra, uma concentração no Estácio para fazer aquela longa caminhada até o estádio do Maracanã para marcar o retorno da raça rubro-negra às arquibancadas. A tendência é que a torcida do Flamengo esteja com tudo hoje diretamente dentro do estádio do Maracanã. Mais ou menos aí cerca de 50 mil ingressos foram comercializados para a partida de hoje entre Flamengo e Fluminense. Não sei como vai estar a parte da torcida do Fluminense, mas a parte da torcida do Flamengo praticamente abarrotada e lotada. Torcedor rubro-negro, beleza? Palmeiras chega num acordo para negociar o colombiano Richard Rios com o Benfica de Portugal. E o que o Flamengo tem a ver com isso, Pedrão? O que o Flamengo tem a ver é que o Flamengo tem 1% de direito do mecanismo de solidariedade da FIFA em relação ao Richard Rios. O Palmeiras tem 0,38%, o Guarani 0,32% e o Flamengo 1% de direito nessa situação, além de o Flamengo manter um percentual do jogador numa futura venda. O Flamengo tem 10%, 15%, se não me falha a memória. Então, além do mecanismo de solidariedade, tem essa situação também de futura venda que vai render mais grana aos cofres do Flamengo, pinga cada vez mais dinheiro no Flamengo e a gente fica vendo desculpas aí, porque tá faltando, porque isso, porque aquilo, enfim. Por isso, as cobranças aqui neste canal, beleza? Retorno do Cria, Pedrão? Como assim? Segundo o Diário AS da Espanha, o Flamengo estuda a contratação do meio-campista Reinier, minha galera. Pois é, cria do Ninho, o meia defendeu o Granada na última temporada, mas não faz parte dos planos do Real Madrid, com quem tem vínculo até junho de 2026. O Botafogo também acompanha de perto a situação do jogador para ver se ele se sente confortável retornando ao futebol brasileiro. Quem deve retornar ao futebol brasileiro é o volante Wendel, pessoal. Pois é, ele está procurando opções que lhe agradem, tá? E se não encontrar nenhuma, deve permanecer como jogador do Zenit. O Flamengo teria voltado a carga pelo jogador após, na última temporada, tentar a contratação do volante, entretanto, sem sucesso. Você aprova, reprova? Deixa nos comentários, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.